Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Vamos começar um livro da Bíblia, tá? Na Bíblia de Estudo Wiersbe. Vamos começar o livro de Ruth. Deixa eu já até abrir aqui que eu fiz uma marcação. É um livro curto também, tá? Eu vou fazer o quê? Nessa Bíblia aqui, no começo, na introdução, tem uma parte... Seja transformado. É uma explicação breve do que vem a ser o livro de Ruth, tá? Aí eu vou ler o capítulo 1. Tem esse quadro aqui que é a palavra de incentivo, resolvendo problemas. E se houver alguma palavra, alguma coisa, alguma situação que a gente não entenda, justamente por ela ser uma Bíblia de estudo, a gente tem as notas de rodapé. Aí é interessante dar uma lida em alguma delas para a gente conhecer a visão do Wiersbe, como vem a ser essa Bíblia de estudo Wiersbe, ok? Então vamos lá. Seja transformado. Deixa eu fazer assim para ficar mais fácil. Ruth é uma história de amor sobre um homem à procura de uma noiva. É uma história de redenção em que um homem rico se dispõe a pagar o preço para comprar sua amada noiva e tê-la para si. É também uma história de colheita sobre o Senhor trazendo os ceifeiros. O livro de Ruth nos lembra que Deus está agindo em nosso mundo, procurando uma noiva e fazendo uma colheita, e cabe a nós encontrar nosso lugar em seu plano para ganhar os perdidos. Os acontecimentos no livro de Ruth ocorreram durante o período dos juízes, um tempo não muito diferente de nossos dias. Se você se concentrar apenas nos males de hoje, irá se tornar pessimista e cético, mas se perguntar a Deus em que campo Ele quer que você trabalhe, Ele sirva com fidelidade, você conhecerá a graça, o amor e a alegria do Senhor. Entretanto, mesmo que vivamos em um tempo mau como a época dos juízes, quando Israel não tinha rei, ainda podemos buscar primeiro o reino de Deus e ser súditos leais do Rei dos Reis. Mateus 6,33. Se, como Israel sem um rei, tivermos a impressão de que o mundo inteiro está desmoronando, podemos ter um rei em nossa vida, reinando em nosso coração. Foi o compromisso de Ruth que fez diferença em sua vida e na vida das pessoas a quem ela amava. Você se colocou aos pés do Senhor da colheita? Se não fizer isso, Deus nunca poderá ser para você tudo o que Ele deseja ser. Então vamos lá. Capítulo 1. A família de Elimeleque em Moabe. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem seus 2 filhos e sem o seu marido. Noemi e Ruth voltam para Belém. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio de seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim, ela com as 2 noras partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar
doutro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: Não, voltaremos com você para junto de seu povo. Disse, porém, Noemi: Voltem, minhas filhas, por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Rute ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: Veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Rute, porém, respondeu: Não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Rute estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntaram as mulheres. Mas ela respondeu: Não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com sua nora Rute, a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Então vamos lá. A palavra de incentivo. Resolvendo problemas. Elimeleque andava de acordo com o que via e não pela fé. Abraão cometeu o mesmo erro quando se deparou com a fome na terra da promessa, em Gênesis 12:10. Em vez de esperar que Deus lhe dissesse o que fazer, o patriarca fugiu para o Egito e ficou em apuros. Por mais difíceis que nossas circunstâncias possam ser, o melhor e mais seguro lugar está na vontade de Deus. Ao reivindicarmos as promessas de Deus e obedecermos à sua palavra, a despeito do que vemos, de como nos sentimos ou do que possa acontecer, estamos nos comprometendo com o Senhor e confiando totalmente que Ele suprirá as nossas necessidades. Quando vivemos pela fé, glorificamos Deus, damos testemunho para um mundo perdido e formamos o caráter cristão em nossa vida. Elimeleque entendia muito bem do físico e não do espiritual. Um marido e pai, sem dúvida, quer sustentar sua esposa e família, mas ele não deve fazer isso correndo o risco de perder a bênção de Deus. Quando Satanás se encontrou com Jesus no deserto, sua primeira tentação foi sugerir que o Filho de Deus saciasse sua fome, em vez de agradar a seu Pai. Mateus 4, de 1 a 4. Veja João 4, 34 também. Elimeleque honrou o inimigo, e não o Senhor. Ao percorrerem 80 quilômetros para a terra vizinha de Moabe, Elimeleque e sua família abandonaram a terra de Deus e o povo do Senhor pela terra e o povo do inimigo. Os moabitas eram descendentes de Ló,
de sua união incestuosa com a própria primogênita, conforme Gênesis 19, 30 a 38, e eram inimigos dos judeus por causa do modo como haviam tratado Israel durante sua peregrinação do Egito para Canaã, conforme Números 22, 25, Deuteronômio 23, 3 a 6. O nome Elimeleque significa meu Deus é rei, mas o Senhor não era rei na vida de Elimeleque, pois ele deixou Deus totalmente de fora de suas decisões. Ele tomou uma decisão fora da vontade de Deus quando foi para Moabe, e isso levou a outra decisão ruim, quando seus 2 filhos se casaram com mulheres de Moabe. Então é isso, gente. Terminamos aqui o capítulo 1 com essa palavra de incentivo, e amanhã a gente volta para o capítulo 2 com mais uma palavra de incentivo aqui. E é isso. Espero que todos tenham uma excelente tarde e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.